Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Elas. Hoje a minha convidada é a doutora Marcela Queiroz, ela que é minha colega fertileuta, faz esteroscopia e é minha parceira nos tratamentos de reprodução assistida. Hoje vamos conversar, né, Marcela? Muitos assuntos sobre fertilidade, reprodução assistida, esteroscopia, que é essa avaliação da cavidade uterina tão importante que a gente indica para tantas pacientes. E só para vocês não esquecerem, toda semana nós temos conteúdo aqui no nosso podcast. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada de conteúdo. E já me segue lá nas redes, se você não segue. O Instagram é o @doutora Maria Luísa Capriglione e o @Maria Luísa para Elas. E aí me conta uma coisa, Marcela, vamos lá. Esteroscopia, vamos falar primeiro de esteroscopia. Você que é a rainha da esteroscopia, você que faz... Gente, Marcela faz as minhas esteroscopias das minhas pacientes. Então, paciente de reprodução assistida, paciente de infertilidade, paciente de abortamento de repetição, essa paciente precisa de uma avaliação da cavidade uterina, que é o que a gente chama de esteroscopia. E Marcela é a especialização dela, esteroscopia. Me fala sobre esse procedimento, é difícil, não é? Qual é a anestesia? Tudo que as pacientes querem saber. Vamos lá. Pacientes chegam no consultório com muita dúvida e muitos questionamentos e, aliás, até medo, porque elas acham que vão passar por um mega procedimento. Esteroscopia nada mais é que eu explico para elas que já fez uma endoscopia? É a mesma coisa, sendo que ao invés de a gente avaliar o estômago, a gente vai avaliar a cavidade uterina. É por via vaginal, é simples, não tem cortes. E a gente tem dois tipos de esteroscopia. Ou a gente pode fazer a esteroscopia ambulatorial, que é uma esteroscopia que não tem anestesia, normalmente não tem muito incômodo. As pacientes podem sentir uma dor, mas nada que não consiga realizar o procedimento. E ainda a esteroscopia cirúrgica. Aqui em Natal, eu acho que só na maternidade que a gente tem a parte da esteroscopia ambulatorial, que a gente faz sem anestesia. Né? Exatamente, que é a diagnóstica. Em alguns locais, a gente até pode fazer essa esteroscopia diagnóstica e fazer pequenos procedimentos, mas aí são procedimentos menores, que não causam tanta dor na paciente. Mas, na grande maioria das vezes, a gente acaba indo para uma esteroscopia em ambiente hospitalar, porque caso a gente identifique alguma coisa que precise fazer a remoção ou a ressecção, a gente já retira com anestesia, com sedação no centro cirúrgico, né? A esteroscopia hoje é uma aliada dentro da reprodução, né? Apesar dela ter inúmeras outras... Não dá para fazer reprodução sem esteroscopia. Apesar de ter inúmeras funções, dentro da reprodução é um aliado que a gente tem. Vamos lá. Quando eu tenho diversas patologias, como pólipos, miomas, mas aí eu digo, não são todos os miomas que a gente consegue tirar por esteroscopia. Quando eu tenho uma sinéquia, quando eu tenho um sangramento que está diferente ali, ou então quando eu acho que eu estou com alguma inflamação, eu tenho indicação de fazer esteroscopia. Cada paciente vai ter sua indicação específica. E como que é a esteroscopia? Nada mais é do que eu colocar uma câmerazinha via vaginal para poder avaliar a cavidade endometrial. Aí a paciente não pode estar sangrando, senão eu não consigo avaliar. E dependendo da indicação do procedimento, ela vai ser feita dependendo da fase do ciclo. Sim. E aí, tenho que internar? Normalmente só o regime de hospital-dia. A gente interna o paciente, interna um pouquinho antes, porque tem toda a burocracia de convênio, de internamento. O paciente faz o procedimento, que pode durar ali em torno de 15 minutos, meia hora, dependendo do que a gente vai encontrar na cavidade uterina. Depois que termina o procedimento, na sala mesmo ela já acorda, conversa com a gente, vai para a recuperação, se alimenta, 1h30, 2 horas depois, vai para casa tranquilamente, vida normal. Tem recomendações a depender do que a gente faça na esteroscopia, do que a gente encontra. Tirou o mioma já é mais difícil, exatamente, né? Mas um procedimento super tranquilo. Elas, até quando sai, faz, meu Deus, como foi tão tranquilo. Agora eu tava com medo, agora eu não tenho mais medo de fazer. Esteroscopia. Eu já fiz esteroscopia tranquilo. Super Tranquilo. E aí a gente tem um mundo de coisas, né, Marcelo? Hoje em dia, assim, é motivo de um dia inteiro em congresso. Né? É motivo de um congresso. É motivo de um congresso a gente falar sobre tudo que a gente pode estudar na esteroscopia. Então, falando mais agora das nossas pacientes de infertilidade, da reprodução... Quando a gente faz aquela biópsia do endométrio, que a gente vai fazer aquele estudo, a gente pode avaliar várias coisas. E aí é onde entra, inclusive foi assunto do seu mestrado, né? Que eu falo isso para todas as minhas... Vá para a doutora Marcela, o mestrado dela é em citocinas inflamatórias. Então, você estudou muito bem isso. Quando é que você valoriza células NK, porcentagem de células NK? Porque isso é uma pergunta das pacientes que vêm da fertilização, né?
Ainda mais porque elas recebem o resultado da biópsia, né? E vem lá muitas vezes, quando a gente acaba pedindo o estudo imunistoquímico para essas pacientes, que eu tô falando em imunistoquímico, eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo aqui sabe o que é, porque a maioria das pessoas já passou por esse procedimento e sabe o que vem no resultado do laudo. Vamos lá. Eu sempre explico para elas que calma com o resultado que vai vir. Elas sabem o que é endometrite. Que a endometrite a gente não pode confundir com endometriose, né? Endometriose é uma patologia, endometrite é outra patologia. Dentro da endometrite, ainda tem uma endometrite aguda, que realmente, quando a gente fala IT, a gente pensa em infecção e acha que está com infecção, com inflamação grande. E tem endometrite crônica. E quando vem o resultado da endometrite crônica, que é uma das coisas que a gente procura quando vai fazer um estudo do endométrio, principalmente nas pacientes que vão fazer transferência de embrião ou que estão estudando infertilidade, elas veem o resultado e elas perguntam assim, mas eu não sinto nada. E eu faço, mas a endometrite crônica é isso. É não sentir nada. Né? Exatamente. Ou às vezes tem sinais indiretos, né? Elas sentem um sangramento anormal, ou elas têm um endométrio que não cresce quando a gente vai acompanhar na ultrassonografia. E aí acaba que a gente vai pesquisar e acha a endometrite crônica. Sintomas, é difícil elas terem sintomas. A gente só tem sinais indiretos. Você consegue perceber isso pelo exame? Pelo exame. Durante a imagem que você está vendo lá na esteroscopia, você já sabe se é aguda ou crônica? Não, quando é aguda, a gente não vai fazer esteroscopia porque a paciente está na vigência de um quadro infeccioso. Então sempre vai ser crônica. Então, quando a gente vê alguns sinais na esteroscopia, eles são sugestivos de endometrite. Hoje, Malu, se a gente for pensar em diagnóstico de endometrite, ele é muito controverso. Vai agora, inclusive, sair... Foi aprovado, acho que a revista recebeu em janeiro, aprovou agora em abril e deve estar saindo a publicação agora em maio de uma revisão sistemática sobre endometrite. E uma das principais temáticas do artigo é como é que eu vou fazer o diagnóstico para isso. Porque gente, o diagnóstico... É impressionante. Todo mundo tem endometrite. Tem alguém que não tem endometrite? Mas é porque assim, não tem como eu chegar e vamos fazer assim, vamos pegar uma linha de corte para todo mundo. Porque o que é que eu procuro? Eu procuro o plasmócito. É uma célula que, para mim, é um indicador de endometrite. E aí eu faço quantos plasmócitos por campo? 1, 2, um aglomerado, 5. Alguns estudos consideram 1, outros de 2 a 3, outros mais do que 5, outros um aglomerado. Outros querem saber, será que é plasmócito mesmo? Aí já vai pedir um marcador para poder ver se aquilo é um plasmócito de verdade. Que é o que elas veem às vezes... Hoje em dia, a imagem é o mais importante. Tipo, a sua opinião. Por isso que quando volta para a paciente e vem para mim, eu mando para... Marcela fazer esteroscopia, ela volta depois pra mim, pra continuar o tratamento. Eu digo, o que é que a doutora Marcela achou? É porque é importante a opinião de quem tá vendo. E assim, na hora que a gente vê uma imagem que ela é sugestiva, a gente acaba fazendo o tratamento para essa paciente. Apesar do diagnóstico realmente ser histopatológico, eu preciso da biópsia para poder avaliar, mas eu ainda não consigo fechar um critério diagnóstico. Mas, quando eu junto o que eu vi na esteroscopia, junto com o resultado que vai vir no resultado dessa biópsia dela, eu fecho um diagnóstico mais preciso. E aí, na esteroscopia, eu consigo visualizar algumas coisas, que os principais sinais que a gente vê é um relevo micropolipoide, que é muito pequenininho, ou então só a presença mesmo de micropólipo, que é menos do que 1 milímetro, que vê muito pequenininho. Então, como a gente vai com a ótica e tem um aumento maior, a gente vai bem pertinho, às vezes até quando eu mando a foto para você, eu mando a foto lá do micropolipito que tem lá, né? Áreas de hiperemia, que são os pontinhos vermelhos, e um edema do estroma ali, do endométrio, que não era para estar naquele momento. Quando eu junto isso e junta com a biópsia dela, que tem plasmócito, que tem um marcador, que a gente chama que é o marcador CD138, aí eu fecho o diagnóstico de endometrite. É difícil a gente fechar e dizer que é? É difícil a paciente escutar que ela tem endometrite? Também. Porque na hora que eu digo que tem endometrite, eu trato endometrite. Quantas pacientes vão responder o tratamento? Não sei. Nem todas respondem. Como é que eu digo que ela está tratada? Quando eu refaço o exame e faço outra biópsia. Quantos por cento dessa paciente? Isso é tão variável, Malu. Algumas pacientes vão responder ao primeiro tratamento, outras não vão. Demais, é tanto que se a gente pegar, tem uma tabela, assim, para você comparar os estudos com o que é que eles trataram. Como eu considero endometrite como uma patologia que ela envolve, ela é polimicrobiana, vamos dizer assim, eu posso ter tanto bactérias ali da flora intestinal, da flora vaginal, eu acabo tratando com mais de um antibiótico. Antigamente, se fazia mais só doxiciclina, por exemplo, para as pacientes. Hoje em dia, a gente faz um esquema maior. Se não tratou, qual esquema que eu repito, qual que eu não repito? Isso é tão controverso que a gente acaba criando o nosso próprio esquema, da maneira que a gente vai fazendo e vai entendendo como é que as pacientes vão respondendo, até porque cada grupo de paciente de um local que ela esteja, ela vai ter uma resposta diferente, né? Cada canto tem ali sua própria logística de acontecer e da gente conseguir tratar.
Mas é real. Se a gente for ver as pacientes hoje em dia que têm endometrite, elas implantam menos, elas têm mais aborto de repetição. Com certeza, gente. Tem gestação química. Tem gestação química, exatamente. Assim, gente, paciente que tem gestação química tem que investigar endometrite. Tem. Tem gente que, tem gestação química, mas pode ser fator genético. Pode, mas faça uma esteroscopia. Peça uma esteroscopia para o endometrite. E aí a gente fala de endometrite e acaba entrando ali porque vem junto a dosagem da célula NK. E aí as pacientes vêm. E aí, a danada da célula NK. Com um compêndio. Eu digo assim, gente, eu passei 2 anos estudando células NK e eu também não cheguei num consenso nem numa resposta. Então, assim, para quem tá assistindo aí, células NK, gente, isso que a gente tá falando aqui são assuntos bem específicos de pessoas com infertilidade, com pessoas que estão em tratamento de reprodução assistida, principalmente. Mas todas elas sabem o que é, não é? E perguntam. É uma pergunta que é de carteirinha. Ela vem, não tem como. Ela pergunta pra você, depois ela vem pra mim, ela pergunta pra mim. Quando ela volta pra você, ela volta com a mesma pergunta porque ela tá as nossas pacientes, elas são estudadas, elas sabem tudo, porque ainda bem que temos conhecimento compartilhado para todo mundo. Então, esse podcast aqui é para isso, gente. A gente vai discutir. Imagina você poder ter a oportunidade de aprender com 2 profissionais. Então, a gente tá aqui para isso, para conversar e para... Eu adoro quando a paciente vem entendendo. É ótimo, porque ela tem que entender o que passa com ela, o conhecimento faz com que ela diminua um pouquinho a ansiedade dela, que ela consiga entender que algumas coisas têm um processo para poder acontecer, que ela tem que ter calma, que aquele processo ele tem que existir. E a gente tem que tratar daquela forma, tem que ter calma, tem que esperar o tratamento agir. E a mulher é cíclica. Tudo que a gente faz depende do ciclo. Então, eu não posso, então vamos fazer amanhã, calma. Qual é a fase do ciclo que você tá? Tem que esperar menstruar, não tem que esperar ovular, não pode namorar. E assim, são vários aspectos que tem que ser pontuado e isso gera uma ansiedade enorme, né? Então, quando elas chegam com as células NK e fazem assim, mas é porque a minha amiga dosou uma célula NK e a outra deu tanto, e eu faço assim, calma, gente. Foi célula NK onde? Primeiro de tudo. Porque eu tenho uma célula NK, que a célula NK é a natural killer, né? Então, é uma célula que, ela é uma célula de defesa, que ela vai atuar ali, na maioria das vezes, tentando combater um antígeno ou uma célula que ela não reconhece como do organismo. Agora, isso, numa célula NK no sangue, periférica, que tem dosagem de célula NK periférica. E tem a célula NK do endométrio, que é uma que a gente chama lá, que é uma célula NK decidual, porque a descida é como se fosse do endométrio. E eu digo, não é a mesma coisa. Né? O saudável que está lá no sangue periférico não é o mesmo que está no endométrio. Sim. O do endométrio, ele tem que ter um pouquinho mais de parcimônia, ele tem que ser mais bonzinho, porque ele não pode atacar o bebê que está lá, que não é só nosso, ele tem um antígeno do pai também. Então, eu não posso chegar e dizer assim, não é meu, vou atacar tudo. Calma, esse bebê é nosso diamante, está ali precioso e não pode ser atacado por essa célula, né? E aí eu digo, mas também esse bebê precisa implantar no endométrio. E ele só implanta quando ele vai comendo ali um pouquinho do endométrio, vai comendo vaso, vai transformando aquela vascularização do endométrio diferente, porque agora tem um bebê para ser nutrido por aquele endométrio e eu preciso da célula NK para poder modular respostas inflamatórias e respostas da imunidade da paciente. Então, num primeiro momento, eu preciso que a imunidade da paciente ela seja pró-inflamatória. Eu preciso dizer assim, olha, inflama aqui um pouquinho, porque eu preciso entrar nesse endométrio. E aí eu gero uma série de citocinas inflamatórias para poder mudar a estrutura do vaso, ali do endométrio, que é a placentação, que a gente chama, que é quando a placenta está começando a agir. Depois, eu tenho que dizer para o meu organismo, calma, que agora tem um antígeno diferente, tá aqui o bebê, você não pode atacar esse bebê, porque esse bebê ele vai ter que crescer por aí. E aí, depois, vem o organismo dizendo assim, pronto, agora tá na hora de eu colocar para fora, porque ele já tá grande o suficiente, tem que nascer. E aí eu volto a uma resposta inflamatória novamente. Então eu fico num balé, numa dança das citocinas, pró-inflamatória, anti-inflamatória, pró-inflamatória. E isso aí gera na paciente uma loucura que ela faz. E eu estou em que fase? Calma, a gente tem que ver isso aqui. E se eu tenho endometrite junto, se eu tenho uma inflamação, eu altero todo o meu sistema imunológico também. Então, quando eu venho endometrite com célula NK junto, calma, esse valor aqui não pode ser considerado desta natureza, porque eu agora tenho bactérias e as células inflamatórias, o sistema imune está atuando também, contando com aquela inflamação. Então, aí eu paro, quase assim, uns 40 minutos na consulta, explicando, dizendo que a paciente, tudo para poder acalmar, e que tem jeito, nós vamos tratar. E se não der certo, aí eu, gente, 1 hora vai dar, vocês só tem que ter paciência. Principalmente quando elas têm embrião congelado e ficam naquela angústia para poder transferir. Eu faço, poxa, graças a Deus vocês têm embrião congelado, eles não vão mudar a qualidade porque estão congelados, deixa lá os embriões, vamos tratar aqui primeiro. Não adianta a gente transferir embrião, gente, sentar no melhor terreno para receber aquele embrião.
Né? E assim, muita coisa sobre endométrio a gente ainda está estudando, a gente ainda está discutindo, a gente ainda está descobrindo, né? Quando a gente fala de imunidade, eu faço tudo isso, que se a gente pensar que a infertilidade vai ter aí quase 10 a 20% de causa, sem causa aparente, que a gente não sabe o que, eu faço daqui a pouco vai saber, ou é imune ou é genético. Na realidade, os dois juntos, porque um ali está modulando o outro, né? E aí eu faço, tem que ter calma, porque as coisas vão se estudando. Começaram a fazer um trabalho para asma, por exemplo. Aí começaram a dar imunomodulador para asma. Aí começaram a ver que aquelas mulheres que estavam tomando imunomodulador, que nunca tinham engravidado, tinham dificuldade, começaram a engravidar. E no estudo não podia ter grávida, porque estava se estudando ainda uma medicação. Aí começou, poxa, essas mulheres que estão diminuindo, modulando a imunidade para não ter crise de asma, modulou alguma coisa também lá no sistema dela da implantação, ou de alguma coisa que essas mulheres agora estão engravidando. E aí vai o estudo. E eu digo, e um dia a gente chega nessa resposta e a gente consegue atuar nessa parte da implantação endometrial e consegue diminuir as nossas falhas de implantação, diminuir os abortos de repetição, né? Porque a gente já tem trombofilias, tem uma série de coisas que a gente já conhece e já sabe manejar. Outras ainda a gente ainda está estudando. Ainda estamos engatinhando. E eu deixo a paciente bem a par disso. Aí eu, calma, ó, vamos tratar desse jeito, não é um consenso. Se você for em outra pessoa, pode ser que ela faça um pouco diferente. Nem eu tô errado, nem ela tá, nem eu tô certa, nem só ela. Tem muito isso, né, ainda. Muito. Muita coisa que a gente faz ainda sem evidência forte, né? Sem evidência científica forte. Muito. E sempre sai coisa nova. A gente tá sempre ali, tá se atualizando, pensando. Reprodução assistida é atualização direta. O tempo inteiro, direta. Né? Tem os congressos esse ano, né, Marcela? Vamos, né? Vamos, sim. E o que é que eu ia te perguntar agora? Sim, falando da esteroscopia, e o que eu falo muito, vê se assim, eu falo isso para minhas pacientes quando eu vou indicar a esteroscopia. O bom da esteroscopia é que ela não é só diagnóstica, né? Não, ela também é terapêutica. Então, é um passo. Gente, muitas vezes a gente tá na investigação dessa paciente e a esteroscopia vai ajudar nessa investigação. E muitas vezes acontece com a esteroscopia, igual deve acontecer com você quando você faz o Raicozzi nas pacientes. Só o fato de ter entrado na cavidade e ter jogado um líquido, alguma coisa, vai modular a resposta imunológica dela e às vezes ela engravida depois daquilo ali. Com certeza. Né? Já, o Raicozzi, ele entra na tuba e descola. Então, só nisso já aumentou a chance dela de gestação natural. Exatamente, né? É a mesma coisa da esteroscopia. E às vezes eu tô na esteroscopia e assim, a paciente não tinha um diagnóstico, vamos lá, a gente achou um pólipo nessa paciente. Na hora que a gente viu, a gente já retira o pólipo daquela paciente. E às vezes elas perguntam, eu preciso retirar todo o pólipo? E eu digo, olha, na reprodução precisa. Porque a gente tem o fato de só o pólipo existir, né, e ele pode atrapalhar a implantação do embrião. Eu tenho o fato de que esse pólipo também altera a resposta imunológica dessa paciente. E aí também vai alterar a implantação. E o pólipo muitas vezes produz muco, que também vai atrapalhar a implantação da paciente. Então precisa retirar. Agora, ela só engravida se retirar? Aí vem que a medicina não é desse jeito. Eu tive uma paciente que ela tinha um pólipo e assim, ela fazia esteroscopia, o pólipo voltava em outro canto, porque não era o mesmo. Mas ela tinha uma tendência maior a fazer pólipo. E aí no último ela disse assim, eu não quero mais retirar. Aí eu disse, gente, mas é um pólipo grande. E ela só tinha um embrião. Aí ela disse assim, mas eu não quero mais. Aí eu, não, mas não tem condições. Você só tem um embrião que tá congelado. Você precisa retirar esse pólipo. Eu bem agoniada, né? Eu fazia, meu Deus, ela só tem um embrião. E ela, não, doutora, eu vou transferir desse jeito. E insistiu. Poxa, já tá pra nascer. O menino... Você transferiu com pólipo? Com pólipo. Ela não queria mais de jeito nenhum fazer esteroscopia, não queria mais retirar. E o bebê já tá pra nascer. Então, na medicina não tem como. E aí, a paciente, às vezes, a gente tem que parar e explicar um pouco, né? Olha quais são as chances, olha o percentual, quanto que diminui, quanto que quer fazer. Explica e a gente sente, discute com ela e decide junto. Gente, uma frase eu aprendi, viu? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Com certeza. Né? Então, a gente tem que sempre individualizar e são casos e casos. Essa paciente fez milhões de esteroscopias, às vezes ela não quer mais fazer. Né? Cansou, então, né? Cansou. E assim... Querendo ou não, é um procedimento, né? E aí, Marcela, você... Então, assim, gente, a doutora Marcela é da maternidade aqui, Januário Cico, ela fica lá com os alunos e faz toda essa parte de reprodução na maternidade. O que é que você está mudando de assunto, assim, um pouco, né? Você que está com os alunos de medicina, tem residente também? Tem os alunos de outro ano e tem os residentes que passam lá com a gente, lá no Centro de Reprodução, que é um centro SUS, que a gente tem aqui no estado, lá na maternidade. Sim. Primeira coisa, como é que a paciente tem acesso a esse centro?
Tá. Para poder chegar lá na maternidade, a gente tem que ter um encaminhamento do SUS. Aí essa paciente passa por todo o sistema normal de regulação do Regula SUS, vai para um ambulatório anterior de infertilidade, tem todo o protocolo que acontece dentro da regulação mesmo, tem algum, por exemplo, a paciente tem que ter até 38 anos para poder chegar na maternidade. Sim, isso é importante. Passa tem critérios, né? Que aí dentro da regulação ele já avaliam Mas ela vai esses critérios. pela UBS, por postinho de Vai, saúde? pelo Regula SUS. Vai, pelo SUS. Todos só chegam lá através dessa forma. Não tem outra forma de se chegar na maternidade. Todo mundo segue o mesmo fluxo. Passa pelo ambulatório de infertilidade. Se na triagem do ambulatório for achar que é necessário fazer um tratamento de reprodução assistida, ela é encaminhada para o centro de reprodução. Aí, chegando lá no centro, vai ser avaliada. E tem esteroscopia lá, né? Na maternidade, no centro não em si, mas na maternidade tem. Sim. Toda vez que a gente precisa da esteroscopia, solicita essa esteroscopia para ser feita e ela faz dentro da maternidade. A gente tem um serviço que oferece o serviço da maternidade mesmo, tanto cirúrgica como diagnóstica. E você acha que os alunos que estão passando por lá, por você, eles estão se interessando nessa área? Alô, eles ficam maravilhados. Assim, é bonito de ver a empolgação do novo médico que vai ali atuar, né? Tanto os alunos ficam muito empolgados. Porque o seu papel é muito importante, né, Marcela? Você está formando novas pessoas, novos profissionais. E eles ficam assim, eles acompanham as consultas, eles se envolvem muito com as pacientes, porque não são só flores, né? A gente tem resultados para dar e alguns resultados dentro da reprodução, por mais que a gente faça o melhor possível, a gente não consegue garantir para aquela paciente que ela vai engravidar. Então, muitas vezes eles começam a perceber a dor, mas eles conseguem perceber o sonho da maternidade, que eles não têm noção. Na realidade, eu acho que só tem noção do sonho da maternidade quem trabalha com as pacientes que desejam e que querem, né? Então, assim, a força que a mulher, que o casal tem de querer ter filho, de construir a família, só a gente que trabalha de perto consegue perceber, consegue entender e consegue acolher daquela forma que eles precisam do acolhimento. Porque nem todo mundo acha que eles sofrem dessa dor, dessa intensidade, né? Eu digo que não é todo mundo que consegue trabalhar com reprodução assistida. Não, inclusive assim... A gente tem que ter uma sensibilidade diferenciada, gente. Então, se você não tem... Não, Malu, e muitas vezes eles passam lá e fazem assim, poxa, é pesado esse ambulatório, eu faço... É pesado. Eu sempre digo assim, eu faço ultra e reprodução, gente, no dia que... Hoje em dia eu faço muito junto, né? Mas no dia que eu faço, assim, mais consulta, eu faço só consulta, gente, eu saio muito cansada. A gente sai com a carga, né? Porque a gente recebe muito essa carga. E a gente vive a história da paciente. A gente se apega, a gente... Enfim. A consulta não é chegar e fazer um diagnóstico e instituir um tratamento, não é. Na realidade, muitas vezes, tratar essa paciente é escutar, né? Ela quer escutar. Faz parte, né? Exatamente. E veja, quando o casal ele é infértil, eu digo muito assim, poxa, gente, quando um casal é infértil, acontece às vezes dentro do casamento querer saber de quem é a culpa, né? E aí, a nossa função no consultório, tirar essa culpa deles. Ninguém tem culpa disso aí. Não existe culpa e o problema é dos dois. Claro, e eles têm que estar ali coesos no sentimento deles de construir a família. E, às vezes, é nossa função no consultório desconstruir isso. Então, acaba sendo uma terapia, o ambiente do consultório. Sim. Os alunos começam a perceber isso e fazem, meu Deus, eu vim aqui achando que eu ia só saber o que era uma FIV, o que era uma inseminação, o que era uma ICSI, né? E eu tô aprendendo outras coisas. Eu faço, mas essa é a realidade da reprodução. A realidade é... Na realidade, não é nem a realidade da reprodução, é a realidade da infertilidade. Tratar com infertilidade é ter um lado ali da psicologia atuando o tempo todo. Mas eu fico muito feliz quando eles ficam empolgados. Aí eles se empolgam com o ciclo menstrual, aí eles se empolgam com medicações e faz, então essa medicação funciona desse jeito. Minha nossa, olha, agora tudo faz sentido. É muito rica, né, a fisiologia da gente. Muito. Não, e na realidade, quando você começa a querer mimetizar o que a natureza faz, que o que a gente faz é isso, né? Quando a gente faz um ciclo, a gente tá ali tentando exacerbar um pouco o que a natureza faz. Mas a gente primeiro tem que saber o que a natureza faz. E quando eles começam a entender que tudo funciona daquele jeito, a frase que eles mais dizem é, achava que ciclo menstrual era tão ruim, mas agora eu tô achando já que ciclo menstrual, que é uma matéria ruim de se estudar na universidade. Ele fala, já tô achando agora que tudo faz sentido no ciclo menstrual. Gente, não dá pra vir pra cá sem entender de ciclo menstrual, não. É o mínimo, né? Ao mesmo tempo que eles se empolgam, que são mais novos um pouco, as residentes saem apavoradas, né? E
Que bom. Meu Deus, será que eu também sou infértil? E eu, calma, gente, vamos com calma um pouco. Mas me diz, você vai querer ter filho? Não, nos próximos 10 anos não. Fiz, então agora vamos para outro assunto. Se você nos próximos 10 anos, e você tem aí 27, 28 anos, você tá me dizendo que tem certeza que nos próximos 10 anos você não quer engravidar, então vamos pensar em outra coisa. Que lá no SUS a gente não oferece o congelamento social de óvulos, né? Mas a gente oferece o congelamento da preservação da fertilidade na paciente oncológica, né? Tá, que então, graças paciente a Deus, que tá com câncer e precisa congelar óvulos, maternidade faz. faz. Aí tem os critérios também para essas pacientes, Sim. são critérios específicos, aquelas pacientes que estão com diagnóstico, que vão fazer uma quimioterapia, que precisam de fazer o congelamento antes, é oferecido pela maternidade, dentro dos critérios específicos que não precisa a gente detalhar aqui. Mas, por exemplo, aí o congelamento social das residentes, elas já ficam, eu faço, ó, aí vocês têm que pensar... Porque, gente, essa pessoa, uma mulher jovem, estudando em medicina, Que a gente sabe a vida como é que é. né? Então, assim, a gente sabe a loucura que é, a Que correria acham que não vão ter a coragem da gente de ter os filhos logo cedo, né, Malu? Logo cedo, não tive tão cedo, não. Mas eu tive os dois na residência, minha gente. Eu tive um no primeiro ano e outro no terceiro. Eu tive assim, relativamente, né? Meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 31. Eu já tinha os dois, 32. já tinha encerrado. Você teve bem mais cedo, né? 26 e 28. Julinha nasceu, eu tinha 35, que foi quando eu enlouqueci. Fiz, eu só vou ter filho até 35. Porque a gente tem uma amostra viciada, né? Exatamente. Então, assim, ela nasceu, eu engravidei, faltando 2 meses para eu completar 35. É. Então, assim, essa pessoa, né? Uma pessoa que não sabe se vai ter filho, ou se não tem certeza. Muitas não têm certeza, né? E até aqueles que querem ter 2, que querem ter 3. Hoje está começando a voltar. Antigamente todo mundo só queria um. Agora as pessoas já estão começando a querer 2. Já penso ali em 3, eu faço, olha, a gente tem que saber quanto a nossa família vai ser constituída de quantas pessoas. Isso aí tem que fazer parte da decisão do casal, tem que fazer parte da decisão da mulher, Marcela, às vezes, antes de chegar na gente, a gente tem que orientar isso. Não, e eu formo eles dizendo assim, se vocês saírem daqui entendendo que a mulher, ela tem 2 direitos reprodutivos, ela não tem só direito à anticoncepção. Gente, elas têm que ter direito à reprodução. E se o ginecologista não orienta ela, que ela tem o direito a se reproduzir, mas que ela tem um tempo para isso, e que às vezes esse tempo que dá, que a natureza dá, não é o mesmo tempo que ela programou para ela, tem ferramentas para isso. Tem. Ela pode não querer fazer, ela pode não poder fazer, ela pode uma série de coisas, mas ela não pode ficar desinformada. Isso. Então eu digo, o mesmo direito que ela tem de não querer ter filho agora, ela também tem de querer ter filho lá na frente. Mas o de não querer ter filho agora, a gente resolve agora. Agora, o de não querer ter filho agora e querer ter mais lá na frente, também tem que ser resolvido agora. Isso, gente, eu falo, congelamento de óvulos é libertador. É libertador, porque você pode adiar. Eu não quero ter filho agora, eu quero me preparar profissionalmente, eu quero constituir uma família. Muitas não têm companheiro, né? E aí você vai congelar. Não, e eu tenho colegas que congelaram os óvulos e elas fazem assim, não... Você congelou por quê? Ela faz, eu congelei porque eu quero me dar o direito de conhecer uma pessoa bem e não ficar. Comecei um relacionamento, tenho 37, preciso engravidar. Tenho que engravidar. Com certeza. E aí elas fazem, é o meu direito que tem. Mas aí, para os meninos, para o que está se formando o ginecologista, e até para o aluno, que na realidade vai precisar, vai ser questionado muito sobre isso, porque a maternidade mais tardia é uma realidade já, e cada vez mais vai ser. E eu faço, vocês têm que saber sobre esse ponto. Não dá. A mulher não pode perder o direito dela. Mas é uma coisa que não pode ser feita depois. Então, na medicina, algumas coisas a gente não tem como resolver depois. Então, depois eu resolvo. Não é se acontecer. Quando acontecer, às vezes não dá mais tempo. Ou então ela vai sofrer muito mais, ela vai ter muitos resultados negativos, que ela não precisava ter passado por isso, se ela tivesse sido orientada. Eu acho que a maior dor do paciente é se eu soubesse, se alguém tivesse me dito... É o que a gente mais escuta, né, Marcela? Isso é o que mais dói, né? Se eu soubesse, doutora, eu não tinha demorado tanto. Exatamente. Ou então eu tinha guardado meus óvulos, né? Então, assim, eu sempre digo isso, o ginecologista, você tem que solicitar avaliação de reserva ovariana... Como você solicita preventivo, citologia oncótica. Não é uma garantia. Na realidade, para essa paciente, não vai ser uma garantia. Eu tenho um antimileriano hoje, é ótimo, isso vai me dar tanto tempo para frente. Não. Mas se ele for baixo, você vai ter que já começar a pensar. Você pode correr, você pode congelar, você pode querer engravidar logo.
né? Então você tem o poder de decidir Exatamente. isso. A gente tem que informar a paciente sobre as possibilidades. Claro que é uma decisão dela. Ninguém está impondo à paciente que ela tem que fazer alguma coisa. Mas ela precisa saber. Hoje, conhecimento é importante para tudo. Isso, é por isso que estamos aqui. Exatamente. Estamos aqui gravando podcast para quê? Para compartilhar isso, conhecimento, né? Assim, se uma pessoa que assistir esse podcast disser assim, ai, doutor, eu assisti o seu podcast, eu avaliei minha reserva e isso me fez engravidar mais rápido, ou isso me fez congelar os óvulos e ficar tranquila. Então, já valeu, gente. A gente já transformou uma vida. Né? Então, a gente precisa bater muito nessa tecla e eu falo nisso direto, porque quando eu fui avaliar minha reserva, eu tinha 29 anos. Eu era 28. Eu já tinha meus 2 filhos quando você foi avaliar a sua reserva. Eu era solteira, morava em São Paulo, solteira, bonita, magra. Brincadeira, gente. Mas assim, eu era solteira em São Paulo e não queria ter filhos, né? E aí eu tava lá no Pérola Baito terminando minha residência de reprodução e todo mundo começou a dosar MH. Lá no Pérola Baito era de graça, todo mundo das residências. Era de graça lá? Lá no Pérola Baito era. Todo mundo dosou e aí... inclusive tem uma história que eu sempre conto, né? Muito engraçada essa história, porque doutor Mário Cavanha, que era o meu chefe, infelizmente faleceu na pandemia. Fenomenal, sensacional, o maior mestre da reprodução pra mim. Todo mundo começou a avaliar, ele fez: mulher bonita não avalia reserva ovariana, Malu. Mulher bonita tem muito óvulo. Pra você ver, e existe artigo científico sobre isso, que existe essa cultura de que mulher bonita é mulher fértil. Né? Então, assim, a gente sempre associa fenótipo com isso, com reserva, e não existe isso. A gente não sabe quem tem baixa reserva e quem não tem. E aí, na época, eu usava anticoncepcional e meu MH deu bem baixinho, deu 0,05. Eu disse, Jesus, e agora? E aí, eu, enfim, parei meu anticoncepcional, eu já fiquei enlouquecida, né? Porque o MH é muito baixo, né? Hoje em dia eu sei que depende do método, do kit que foi feito, eu usava anticoncepcional, enfim. E isso me fez, talvez, acelerar um pouquinho a minha vontade de ter filho, né? Porque naquele momento eu não queria ter filho, nem pensava em ter filho, nem passava na minha cabeça. E logo depois eu já despertei para isso. Então, eu acho que você avaliar a sua reserva é você também, às vezes, acelerar uma coisa que você não sabe na hora e aí você decidiu. Ah, minha baixa reserva, então acho que eu vou liberar logo. E eu ainda costumo dizer até que serve para todo mundo. Porque, veja... roda lá comigo, lá na maternidade, por exemplo, dentro da universidade, alunos que não vão querer fazer ginecologia, os que adoram, os que odeiam, os que, enfim, de toda sorte, né? E aí eu digo assim, até para aqueles que fazem, mas eu não quero ginecologia nunca. Aí eu digo assim, mas se você pegar uma retocolite ulcerativa, que é uma doença autoimune que tem, você tem que lembrar que do mesmo jeito que ela fez ali uma doença autoimune, ela pode fazer no ovário dela. E é você quem vai ter que orientar essa paciente que ela pode fazer uma doença autoimune no ovário também e ela tem uma falência ovariana prematura. Então, gente, a medicina ela é toda integrada, não tem como a gente pensar. E aí é importante essa disseminação de informações, porque às vezes a gente está tratando ali uma doença tão específica, que eu sei que quando uma paciente chega para o ginecologista, que ele tem um cuidado maior com certa doença, você pode ser que esqueça um pouquinho, mas na hora que a gente faz um programa desse, que dissemina a informação, ela pode ajudar até o gineco dela a dizer assim, será que dá para eu avaliar a minha reserva? Com certeza. E aí... claro, ela vai dosar o hormônio e aí o gineco vai orientar como que tem que ser e não é para se desesperar, até porque o hormônio antimileriano não vai dizer a sua chance de gravidez agora, né? Não prediz chance de gravidez espontânea. Ele vai dizer a sua reserva naquele momento, mas quem diz a sua chance da sua gravidez é a sua idade. Por isso que como a idade que é o importante, a gente volta lá para a chance do congelamento. Eu digo assim, meu Deus, meu filho vai fazer 15, né? Meu filho tem 14. E aí eu vejo todo mundo viajando 15 anos, os amiguinhos, as amiguinhas todas, e eu faço, meu Deus, minha filha não vai ganhar uma viagem de 15 anos. Mas quando ela tiver 30, ela ganha um congelamento de óvulos. Você tá muito boazinha, porque eu já disse, Julinha, 25 anos, minha filha, você tá congelando seus óvulos. Ó, de 20 aos 30 é a melhor idade da mulher. É a fertilidade. Isso tem que ser disseminado, porque a gente está entrando numa geração muito imediatista, né? Então, eles têm uma certeza muito de que não querem as coisas. E lá na frente, quando a maturidade chega, a gente consegue olhar para trás e dizer assim, poxa, aquela certeza que eu tinha, eu não tenho mais hoje. É, porque eu digo, a mulher, ela tem uma chavinha da maternidade. Girou a chavinha, ninguém sabe quando vai girar, ou se não vai girar, né? Exatamente. E quando gira, ela vem com força total, né? Porque a força de uma tentante, ela... Já era pra ontem. Hoje em dia, decidi hoje engravidar. E não tem quem pare uma mulher tentante.
Se não tem quem pare uma mulher, uma tentante, não tem mesmo quem pare, né? Então, assim, elas vão, e tem que ser, porque para enfrentar essa jornada toda da reprodução, a gente tem que querer, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter persistência, e a gente tá aqui para isso, para informar e dar para elas aí, com certeza, apoio para seguir. Para mim, eu acho que o congelamento é o futuro, sabe, Marcela? Realmente é um recurso muito interessante, né? Para quem não quer ter agora, para quem não sabe se quer, então você congela óvulo, é tranquilo, óvulo é célula, você não... Exatamente. É tranquilo, você pode descartar se não usar. Não é uma garantia, mas é uma garantia da chance, né? Então, se eu congelei aos 30, eu garanti a minha chance de 30. Se eu congelei aos 35, eu garanti a chance de 35. E muita gente pergunta, quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Tem até um estudo, a gente falando aqui em estudo, que diz assim, com quantos anos eu tenho que começar a engravidar se eu quiser ter certeza que eu vou ter um filho? Aí faz assim, para você ter 99% de chance de engravidar, claro que considerando só a idade, né? Você tem que começar a tentar aos 30. Aí lá embaixo faz assim, para aqueles que querem ter 2, tem que começar aos 28. Para aqueles que querem ter 3, como a idade é importante, né? Então hoje a gente tem que pensar até no segundo filho. Isso. Porque se você só quer, não, mas eu vou querer engravidar ali aos 37, eu acho que tá bom, vai querer ter 2. Então, o seu segundo vai ser aos 39, vai ser aos 40. Poxa, já vamos pensar aqui, se não é melhor você congelar, ficar tranquila, tem um. E aí, às vezes, com 40, com 41. Porque momento ideal nunca vai ter. Na realidade, aquele que a gente escolheu vai ser o ideal. Que eu tive no R1. Não é ideal para ninguém, mas foi maravilhoso. Tive uma equipe maravilhosa, tive residentes maravilhosos que eu só dizia assim, Lucas está com febre. Gente, alguém resolvia meu plantão, alguém fazia. Mas não é todo mundo que tem nem a coragem, nem tem um grupo que dê para poder fazer isso. Nunca vai ter o momento ideal, né, Marcela? Não, a gente sempre quer mais alguma coisa. A gente sempre quer melhorar alguma coisa, achando que vai poder... Se eu melhorar isso, eu vou ter uma maternidade mais tranquila, ou eu vou poder oferecer mais ao meu filho. E aí fica difícil a gente decidir o momento. Nunca vai ter um momento ideal. Mas sempre vai ser maravilhoso. A mulher tem independente que de quando isso. acontecer. Com certeza. Assim a gente espera, né? E aí, Marcela, me fala uma coisa. Quando a gente tá falando de congelamento, né? E o que é que você achou de Cláudia Raia? Vamos polemizar esse podcast. Tá querendo polemizar, né? Aí a gente quase faz assim, não, vou usar o meu direito de permanecer calada. Não, gente, porque assim, a gente tá aqui falando de congelamento de óvulos, da mulher que tem prazo, né? A mulher que tem que engravidar, que tem idade importante. Aí chega Cláudia Raia, com 52, né? Já na menopausa. 52 anos, já na menopausa, dizer que engravidou sem querer naturalmente. Mas gente, eu vou polemizar mais ainda. Eu acho que ela não causou essa declaração, talvez não tenha sido tanto rebuliço pra gente. Mas foi pro ginecologista, porque o tanto de mulher menopausada que voltou pro consultório do ginecologista com medo de engravidar. Então, eu acho que esse processo aí é que foi. Enfim, eu acho que para Deus nada é impossível, tudo pode acontecer. Não, mas ali foi óvulo doado, não tem condições. Mas a gente não pode gente, trabalhar... Gente, a chance de uma mulher 52 anos engravidar naturalmente, sem querer, e já tendo entrado numa menopausa... Tem como, Marcela. Aí vamos voltar à fase da nossa mãe. Quando alguém faz isso, o que é que você faz pra Julinha quando Julinha diz assim, mas todo mundo na minha casa, na minha sala fez isso. Você faz, mas você não é todo mundo. Então quando alguém faz, mas Cláudia Raia, eu faço, mas você não é Cláudia Raia. Porque pra mim o que me pareceu é que, enfim, ela não quis contar a história real, o que aconteceu, não sei realmente, não vou julgar, mas... Tem tanta gente que faz a reprodução assistida, faz a FIV e divulga isso como um conhecimento, entendeu? E não você esconder. Eu acho que a gente tá mudando esse paradigma agora, né? Na realidade, inclusive com tantos depoimentos que estão surgindo. As famosas, né? Estão surgindo sobre isso aí. Você sabe que até pouco tempo era um tabu enorme. As pacientes, quando iam no consultório, elas não queriam nem que ninguém soubesse que ela estava tentando. Eu acho que não é nem só pelo tabu de que, meu filho é de FIV. Eu acho que é pela expectativa que é criada na hora que ela começa o tratamento, né? Porque às vezes nem ela aceita, né? É muito difícil, gente. Isso aí às vezes nem o casal aceita que tá tendo que partir para uma FIV. Ninguém vai para FIV porque quer. E a gente tem que pontuar uma coisa. O fato de não estar conseguindo engravidar não tem nada a ver nem com a feminilidade, nem com a masculinidade. Isso são pontos que têm que ser tirados da história, porque não existe isso. A mulher não deixa de ser mulher porque ela não consegue engravidar. Nem o homem perde a masculinidade dele porque ele não está conseguindo engravidar, independente se seja fator feminino ou masculino, né? Então, isso aí tem que sair do jogo de cena. Isso não existe. Não tem nem para que estar se pensando nisso, porque isso é um sofrimento a mais que elas estão. E eu ainda digo assim, não gasta seu sofrimento com isso, gente. Tem tanta coisa aí pra gente poder pensar. Não fica pensando nisso, porque isso não existe.
Então tira o foco, que esse aí não é o foco, né? Mas eu acho também que na hora que elas contam, geram a cobrança, né? E dos outros. E aí, será que vai engravidar? Será que não vai engravidar? Melhor, porque cada vez que você conta, aquela pessoa lhe cobra alguma coisa, lhe cobra um resultado. E cada um tem lá a sua maneira de que vai enfrentar este momento. Mas eu estou ficando feliz com os depoimentos positivos das pacientes, das famosas, democratizando ou espalhando conhecimento por aí, ou que elas congelaram os óvulos e ainda daquelas que receberam óvulo doado de outra pessoa. Sim, quem foi a famosa que divulgou? Foi Viviane Araújo. Sim, foi Viviane Araújo, então. Exatamente. Foi lindo o depoimento. Não é lindo? Então, a gente não deve esconder uma coisa que lhe ajudou, entendeu? Jamais. Eu acho que é um depoimento de amor e que tem que ser relatado desta forma, né? Ou seja, se você não teve ainda a opção de congelar o óvulo por uma falta de informação ou por qualquer outro motivo que tenha sido, ainda existe a opção da ovo-doação. Né? Seja de parente, seja porque você comprou no banco de óvulos, seja porque você recebeu de uma doadora anônima, isso é uma coisa importante. Que tem que ser relatado, que eu digo que toda forma de amor é válida. Com certeza. E quanto mais a gente conseguir espalhar esse amor, e você consegue ver depoimentos das pacientes, elas dizendo assim, eu queria poder agradecer essa paciente e dizer assim, olha, eu estou tão feliz e foi você que me proporcionou. É igual a doação de órgãos, né? Tudo, gente. Que na realidade acaba sendo porque tá ali, outra pessoa está vivendo porque você doou. Aquela criança. Exatamente. Né? Aquela criança nasceu porque você doou, então você é parte daquilo ali, né? E aí, quando essa cultura vai surgindo, eu acho que vai mudando o pensamento de muita gente, vai mudando o entendimento, a legislação, como que o judiciário responde. Tem muita gente que tem medo, mas eu vou doar, depois eu vou ser responsável, não vou. E a desinformação que gera, tanto na parte, não só na parte pessoal da pessoa, no emocional, mas também nas consequências que isso vai nos direitos e deveres. Eu acho que quanto mais a gente conseguir disseminar essas informações, será mais fácil para diminuir o tabu, inclusive daquela pessoa que doou. Né? Porque hoje doar não é fácil, né? Não, e hoje a gente tem que entender que... Você já pensou sobre isso? Muito. Você doaria? Óvulo, doaria. Eu não sei se eu doaria, você acredita? Doaria. Eu já pensei sobre isso. Porque cada pessoa... É por isso que eu digo, é tão difícil doar. É difícil doar. Muito. E eu trabalho com isso todos os dias. Eu atendo doadoras, atendo receptoras. Acho uma coisa assim... Não tem explicação. É um amor... gratuito, eu né? digo muito pra elas. É um amor assim, gratuito, mas eu já não tem código genético pro amor, não tem. Não interessa, não tem código genético pro amor. É uma coisa diferente, mas eu doaria. Eu doaria se eu precisasse doar. Eu digo assim, se alguém precisasse do meu óvulo. Marcela tá precisando do meu óvulo, eu vou lá doar o meu óvulo. Mas eu não sei se eu seria uma pessoa aberta pra doar. Cheguei e vou doar meus óvulos, como muitas pacientes são. Muito. Por isso que eu digo, eu aprendo todos os dias com elas. Muito. Porque eu não sei se eu doaria assim, do nada. Entrando na polêmica, eu não sei o que é que eu faria com o embrião congelado. Agora, doar óvulo, eu doaria tranquilo. E assim, o que eu falo muito para essas pacientes é sobre a epigenética. Né? Eu sempre falo isso. E é impressionante, gente. Epigenética, então, quem não sabe o que é epigenética, é o poder da gente modificar um gene com o ambiente. Então, aquele gene tem o DNA da doadora. E aí, aquele óvulo tem o DNA da doadora. E aí, ela vai para a barriga de outra pessoa. E aí, aquele bebê que tem o DNA de outra pessoa, ele está dentro da sua barriga e ele nasce com as suas características. Ou seja, é epigenética. Aquele gene se modificou com o ambiente que é o seu útero. Então, ele escuta a sua voz, ele escuta a música que você escuta, né? Ele nasce com as suas características. Isso é muito lindo. Não, muito. Isso faz com que agora as mulheres que recebem o óvulo, elas conseguem aceitar. Elas já aceitavam antes, porque eu digo que, assim, quem adota, quem recebe um óvulo, quem faz isso, tem um amor diferente. Porque é a escolha de amar, né? A gente, quando engravida, pode até que não tenha sido a escolha. Muita gente ama os filhos, independente de qualquer coisa, porque o laço mãe-filho, ele transcende qualquer tipo de definição. Mas a escolha de amar é muito bonito. Uma coisa é você amar algo que aconteceu, está ali acontecendo. Mas você escolher amar, eu digo que é igual escolher amar o marido, escolher amar alguém, você tem que escolher todo dia, né? Porque não é fácil. E quem escolhe amar é muito bonito. E aí eu digo às vezes para o paciente, você já escolheu amar. E tem uma coisa que eu às vezes explico que é para elas poderem entender.
A genética daquele bebê, ela é feita do pai e do óvulo doado. Estou dizendo para a mulher que vai receber, né? Mas aquele DNA, ele vai conversar com o meu RNA, que a gente chama um RNA, vamos dizer assim, que leva mensagens. E eu vou ter uma conversa cruzada entre eles. E o que vai sair desta conversa jamais será igual em qualquer outra mulher. Porque ninguém vai ter o meu RNA que vai conversar com aquele bebê. Ninguém. Certeza. Então, é seu. Pode não sair lá no cariótipo, no estudo genético, algo que a dizer assim, eu vou fazer um teste de paternidade e não tem a minha característica genética. Gente, maternidade, paternidade vai além. Não tem isso aí. Quando o povo diz assim, pai é quem cria, é verdade. Mãe é quem cria, também é verdade, né? Mas além de ser só quem cria, de quem criou um amor tudo... De quem carrega. Exatamente. Quem vai carregar vai também levar características, vai modular aquele gene ou aquele DNA, vai sofrer modificações porque conversou com o endométrio. Por isso que quando a gente entra agora em útero-substituição, que é o meu bebê com a minha carga genética e a do meu marido, e eu vou lá e coloco no útero de outra pessoa, que isso às vezes acontece, que não é barriga de aluguel porque não pode ter fins lucrativos, a gente chama de útero-substituição ou barriga solidária, aquela mãe que vai receber, aquela mãe não, né? Aquela mulher que vai receber, ela tem que estar com saúde, ela tem que estar com um bom estado emocional, ela tem que entender tudo o que está acontecendo, tem que ter apoio, a família tem que estar junto, tem que aceitar. Gente, se for casado, o marido tem que aceitar também. Tem que ser toda uma conjuntura envolvida. Por isso que eu digo que a infertilidade não é só médico, gente. É psicológico, é assistente social. São muitas especialidades envolvidas para poder dar tudo certo. Com certeza. Mas como o fundamento principal é o amor, tudo dá certo, né? Tudo. É lindo, né? É apaixonante. Eu digo que quando meus alunos saem de lá, eu digo assim, e aí, vocês estão apaixonados? Aí alguns até dizem, eu nem gostava da ginecologia obstetrícia, mas depois que passei daqui, pode até ser. Eu fiz, e vai mudar a escolha da residência no final do ano. Mas, Marcela, tem que ter essa sensibilidade. E a gente lida com isso, né? Muito. A gente lida, realmente. A gente vê, assim, tem pessoas que não dão pra isso, né? Pra atender esses casais. Não, Malu, e o quanto de paciente que a gente coloca pra frente, que elas querem desistir, não. Quantas pacientes chegam no meu consultório, que você manda uma esteroscopia pra mim, elas fazem assim, eu tô fazendo porque a doutora Maria Luísa insistiu, mas por mim eu já tinha desistido de tudo isso aqui. Aí eu disse assim, não, Maria Luísa não desiste nunca, que dirá você, vai desistir, eu não deixo nem você desistir. É a primeira coisa que eu digo quando chega no meu consultório é assim, que já quero desistir, é a minha última chance. Eu disse, olha, eu não desisto de nada. Sempre. Então, não vou deixar você desistir. Exatamente. Né? Então, e a gente tem esse papel não só de ajudar a engravidar, mas ajudar a levantar. Muito. Eu digo que a gente bota a mão lá no fundo do poço e puxa. Exatamente. Né? E a gente não pode, assim, não pode deixar a paciente sem saber a realidade do que está acontecendo. Cara. Mas ela fala assim, mas eu só tenho isso, eu faço, gente, mas a gente luta com as armas que tem. Então, quando ela chega lá, eu estou vindo aqui por conta de doutora Maria Luísa, aí eu faço graças a Deus. E vai voltar para ela com tudo certo, tudo certinho e ainda vai engravidar. É muito importante, Marcela, essa parceria, a gente tem que ter. É muito bom, né? Quando a gente trabalha junto, quando a gente tá junto para ajudar aquelas pacientes. É claro, até porque assim, às vezes ela vem com a dúvida de lá que eu consigo retirar, ou então que eu digo, só um pouquinho, espera aí que eu vou perguntar, você não entendeu direito o que Maria Luísa queria. Aí eu ligo, Malu, tô com a paciente tal. Não, entendi, aí explique, eu já explico para ela. E acaba que a paciente faz um círculo ali e ela fica entendendo, amparada de todos os lados, de todas as formas, né? E vai um entendendo o que é que a outra está querendo naquele exame ou ajudando a paciente, que é o mais importante. Com certeza. Acho que é isso, né? Falamos de tudo, não foi? Falamos Meu Deus, muito, começamos né? em esteroscopia de um pólipo, a gente parou em duas esterileutas, gente. Duas fertileutas, não tem como falar só de esteroscopia, jamais. Foi um prazer. Eu que nem sou acostumada a falar muito assim, mas foi aí, ó. Quem não segue doutora Marcela, @doutora Marcela Queiroz, tá lá no Instagram. A gente tá toda hora compartilhando conhecimento. E aí, você que gostou aqui desse conteúdo, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. E já segue aí, ó, doutora Marcela Queiroz, doutora Maria Luísa Capriglione e @Maria Luísa para elas. Lembrando, toda semana temos conteúdo e não deixem de nos assistir.